Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Feliz com Jesus. Glória a Deus. Tem perseverado no Senhor. Glórias a Deus. Creia no teu milagre. Creia na tua cura. Porque Deus é poderoso, sim. Ele faz, sim. Ele é o Deus do impossível, sim. E Ele vai, sim, te dar vitória. Oh, glórias. Jesus é fiel, meu irmão. Deus é poderoso, você não tem noção do poder de Deus, como Ele opera na vida da gente quando a gente tem fé nele. Quando a gente vai para Ele sem duvidar que Ele pode tudo e todas as coisas. Ele opera, mas para que a gente veja esse operar dele nas nossas vidas, temos que orar, perseverar todos os dias para que o milagre aconteça. Porque sem fé, meu irmão, a gente não vive milagre, não tem resposta de Deus. Não vê libertação na nossa casa, não vê casamento mudado, transformado, não vê família convertida ao Senhor. Sem fé, nada acontece. Então persevere em Deus, persevere até o fim. Porque se você continuar orando, buscando da parte de Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, na vida da tua família. Amém? Toma posse da palavra nesta noite. Glória a Deus, Jesus é bom, Ele é poderoso, Ele pode tudo e todas as coisas. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 26, mais uma palavra de fé da parte de Deus, né? Para a vida de vocês, que Deus fale ao teu coração nesta noite, que o Senhor Jesus venha te responder através da palavra dEle. A palavra disse assim, disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Aqui foi Jesus, viu, falando com seus discípulos. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa-se de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Oh, glória, que seja feita a vontade de Deus, minha irmã, na tua vida. Glória a Deus. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora puseste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Oh, glórias, que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. Amém? E voltando, chamou-se os outras vezes, adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado que me trai. Oh, glórias! Mais uma fala de Jesus. Glória a Deus. Aqui Jesus, né, meus irmãos? Até Jesus orava. Por todo o canto que Jesus passava, Jesus sempre se distanciava de algumas pessoas para orar. Jesus, ele passava nos lugares, ele pregava, mas sempre que ele ia orar. Por que orar? Fortalecer, se fortalecer em oração, se livrar da tentação, né, das perseguições, porque a oração, meu irmão, a oração quebra qualquer laço de Satanás, a oração desfaz qualquer armadilha do inimigo. A oração nos fortalece na presença de Deus. A oração, ela nos guarda, né? Nos livra de todo o mal, pelo poder de Deus.
que opera em nós. Ali Jesus foi para aquele canto, para o monte, eu creio que foi para o monte orar. E foi com os discípulos, alguns dos discípulos, e pediu, né, para que eles orassem e vigiassem, ficassem vigiando enquanto ele estava orando. Mas os discípulos adormeceram, foi dormir, estava com os olhos carregados de cansaço. E Jesus bradou com eles que nem na hora de orar ele achou alguém para vigiar, nem na hora que ele pediu para vigiar, eles vigiaram, eles dormiram. Meus irmãos, se a gente dormir, se a gente não tiver atento às coisas de Deus, a gente passa despercebido das coisas. Se a gente não tiver firme e forte com Jesus, orando e vigiando, o inimigo vem e nos passa uma rasteira, ele nos derruba, ele nos atinge, né? Ele nos bota no chão, porque ele tem de todas as formas, meus irmãos, de nos atacar. Por isso que Jesus, ele fala que a gente tem que orar e vigiar todo o tempo. Quando a gente, meus irmãos, a gente ora, a gente está debaixo de uma cobertura espiritual, a gente está forte perante o Espírito de Deus, a gente está guardado pelas mãos do Senhor. Então não devemos relaxar, não devemos vacilar com as coisas do mundo, né? Porque Jesus disse que o espírito está forte, mas a carne é fraca. Quando Jesus diz que a carne é fraca para a gente vigiar, é em algo que a gente vai ver, que vai tirar nossa atenção, que vai nos tirar da presença de Deus. É coisas que diante dos nossos olhos está bom demais, a gente está vendo, mas ali não provém de Deus, ali não agrada de Deus. Tem coisas que a gente não é para ficar vendo, né, presenciando, porque a gente tem que orar, vigiar, tem que vigiar em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente vê, em tudo aquilo que a gente faz, porque a carne é fraca, a carne é que nos leva a tentações, né, a pecado, a perdição. E se a gente não tiver ligado com as coisas de Deus, não tiver atento às coisas do Senhor, a gente cai nas ciladas do inimigo, porque ele pega o ponto fraco de cada um de nós, ele sabe a fraqueza dos servos de Deus, aonde ele toca, aonde ele pega. Mas tantas coisas, se você não tiver revestido do poder de Deus, se você não viver a base de oração, vem uma pessoa, lança uma palavra de maldição, você é abalado, ainda que você não caia, mas você é atingido. Vem alguém, faz uma feitiçaria, uma macumbaria para você, ainda que a macumba não te mata, porque a macumba ela não mata o servo de Deus que está, né, obediente a Deus. A macumba não mata o servo de Deus, mais abala, mais atinge, mais afeta, né? Porque é o inimigo, sim, porque a carne é fraca. Então, tudo que vem é para atingir a nossa carne, porque o nosso espírito é forte. A partir do momento que a gente vai para Deus orar, o espírito está forte, o espírito fortalece. Mas a carne é pecadora. A carne, ela é tentadora. Ela vai continuar nos instigando a fazer as coisas erradas, a pecar. E a gente, por não vigiar em muitas coisas, a gente cai em tentação. A gente é atingido com a palavra de maldição. A gente é atingido por uma macumba, sim. Por uma inveja, por uma palavra ao contrário, sim. A gente é atingido, sim. Por mais que a gente ora, por mais que a gente se reveste do poder de Deus, mas a gente sente o abalo, sim. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ainda que ele saiba que ali é servo de Deus, ele vai tentar de todas as formas, né? Tirar dos caminhos do Senhor. Ali Jesus não achou dos discípulos, né, a vigilância. Toda vez que Jesus chegava, eles estavam dormindo. A primeira, a segunda e a terceira vez. Jesus disse, nem com vocês eu posso contar. Meus irmãos, se Jesus, que era Jesus, filho de Deus, filho de Deus, precisava orar, precisava se afastar, ir para alguns lugares, falar com o pai dele, buscar força, buscar a presença de Deus.
Eu e você não podemos orar. Temos que orar sim, orar sem cessar, viver sim, a base de oração sim, não é loucura, não é fanatismo, não é ser religioso demais, é se revestir do poder de Deus, é estar conectado com as coisas de Deus. Porque se você ora, você vê o milagre acontecer. Se você ora, você vê a tua família liberta. Se você ora, você vê a mão de Deus cuidando de você. Se você ora, você tem resposta de Deus. Então, nas nossas vidas, temos que viver sim a base de oração. Temos que nos revestir todos os dias, todo o tempo do poder de Deus. Orar sem cessar, sem esmorecer e vigiar, meus irmãos, o tempo todo. Temos que vigiar a quem a gente fala nossas coisas, a quem a gente abre o nosso coração, a quem a gente compartilha das nossas vidas. Vigiar quem a gente coloca dentro da nossa casa, aquilo que recebemos de alguém para que nos presenteia, temos que vigiar. Vigiar aquilo que a gente recebe de alguém para comer alguma coisa, alguém nos presenteia com alguma comida. Temos que vigiar em tudo, meu irmão, porque o mundo já é dos malignos. O maligno vive ao nosso derredor. O inimigo, ele não brinca. E ele vai usar pessoas para nos ofender, para nos atingir, para nos derrubar, para nos matar, para nos tirar da presença de Deus. Então, até Cristo vigiou, até Cristo orou, porque eu e você não podemos orar e vigiar. Temos sim que orar e vigiar o tempo todo. Temos que ser vigilantes sim em tudo. Temos que andar atento às coisas de Deus. Temos que estar ligado com as coisas do céu. Porque se a gente não estiver ligado com as coisas de Deus, a gente passa despercebido das coisas de Deus. Deus vai falar com você, você não vai ouvir. Deus vai falar com você, você não vai ter certeza que é Deus. Deus vai te dar resposta, você vai ter dúvida. Então se liga nas coisas de Deus. Orai e vigiais, para você não cair em tentação. Porque Jesus orou e vigiou. Então ele nos ensina como servo dele a orar e vigiar. Às vezes é tanto cansaço, às vezes é tanto desânimo, às vezes é preguiça mesmo de acordar de madrugada. Às vezes a gente vai dar mais valor àquele sono, 2, 3 horas da manhã que está tão gostoso, ali debaixo daquela coberta, e a preguiça de levantar. Mas é nessa hora que a gente tem que se prostrar ao Senhor, é nesta hora que a gente tem que buscar dele, é nas horas que mais nos agrada, é nas horas que mais que vai nos tirar do conforto, é que a gente tem que se sacrificar, é que a gente tem que descer o nosso joelho e orar mesmo, buscar mesmo da parte de Deus, porque as coisas, meu irmão, não tá para brincadeira, né? Temos que vigiar sim, todo o tempo, porque até Jesus orou e vigiou. Então eu e você temos que orar e vigiar, porque Jesus nos ensina através da palavra a orar e vigiar. Eu não sei qual era o cansaço dos discípulos, eu não sei o que era que tanto fazia eles dormir, porque Jesus ia lá, voltava, ele estava dormindo. Jesus ia lá, voltava, ele estava dormindo. Se fosse para ele ser atacado, ele seria. Se fosse para ele ser morto, ele seria. Se fosse para ele acontecer ali alguma coisa com eles, ia acontecer. Porque eles não estavam vigiando, porque eles estavam dormindo. Então não durma, meu irmão, não vacile. Ore ao Senhor, se reveste do poder de Deus, porque a oração, você vai estar mais perto de Deus, você vai estar mais revestido do poder de Deus. Quanto mais tu ora, mais Deus cuida de você. Quanto mais tu ora, mais Deus te protege de todo o mal. Quanto mais tu ora, mais o diabo bate em retirada, ele cai por terra. Quanto mais tu ora, nenhuma maldade vai te atingir. Amém? Glória a Deus. Jesus falou teu coração nesta noite através da palavra. Glória a Deus. Até orar, Jesus nos ensina. Glórias a Deus. Até orar, Jesus nos ensina. Então vamos aprender com Jesus. Orais e vigiais. Fica com Deus.